Então tem que ter melgueira para caber as abelhas dentro. Isso aqui é um apiário meu lá em Afonso Bezerra. É vizinho a Lages. Isso aqui é um apiário no início de safra. Isso aqui é pegando o início da safra. Porque se enxama aqui, a gente trocou todas as rainhas, trocou toda a cera do ninho, alimentamos todos. Veja aqui, ó, onde é que está a tela excluidora da rainha aí, ó. Na primeira melgueira, tem que ter um ninho e uma melgueira só para cria. Isso aqui é um outro apiário, lá em Afonso Bezerra também. Isso aqui é um apicultor que a gente acompanha em Lages. Isso aqui é um apicultor que estava aqui no meio de vocês, ele já saiu porque o ônibus estava atrasado. Mas aqui é um apicultor nosso lá de Mossoró, você conheceu ele. Canoa. Ele estava aqui, saiu agora há pouco. Mas está lá, ó, esse apiário dele lá, lá em Mossoró. Ali ele lá no fundo, ó. Se ele quiser me desmentir, que desminta logo agora. A gente preparamos esses enxames aqui a partir de outubro. Essas fotos aqui a gente tirou mais ou menos em fevereiro. Agora, por que aquele enxame se destacou lá entre os outros? Tem comida, isso aí prova pra gente uma coisa. Tinha comida para todo mundo crescer. Só que tem genética que é diferenciada. Então, esse tipo de genética que a gente tem que replicar. Aqui, ó, isso é um outro apiário. Mossoró também, lá no Rio Grande do Norte. Isso aqui foram enxames que foram preparados mais ou menos 60, 70 dias antes da safra. Isso aqui é Serra do Mel. Esse cara aqui trabalha com melgueira 3/4. É o melgueirão que o pessoal chama aqui, ó. Olha aí. Essa brincadeirazinha aí. Tem que ter melgueira para caber as abelhas. É isso a função de melgueira. Aí põe uma melgueirinha, duas melgueirinhas, o enxame enxameia. Aí não dá mel, o cara reclama. Olha o tamanho desse enxame aí. Acaba de dizer que não é enfeite. E botou as melgueiras para fazer foto. Olha a barba que esse enxame estava fazendo. Finalzinho de tarde. Olha a quantidade de melgueira e olha a barba que ele fazendo lá fora. Agora o seguinte, gente. Algumas perguntas que nós temos que se fazer. É possível fazer isso? É. Leva tempo? Leva tempo. Porque a gente começamos esse trabalho lá no Rio Grande do Norte mais ou menos em 2018. Finalzinho de 2017 para início de 2018. E esse projeto vem andando de lá para cá. E leva um tempo para você primeiro arrumar a base. Você falou na sua palestra, Aldi, de que manter o que você tem. Na verdade, a gente usa uma outra terminologia. É arrumar o que você tem. Depois que você arruma o que você tem, aí você pensa em crescer. E se vale a pena crescer. Ou se com o que você tem, já não é o suficiente para você produzir tudo que você precisa. Vai ser fácil? Pode ter certeza que não, viu? Vai dar trabalho para desgraçar. Vai dar muito trabalho. Agora, vale a pena? Vale. Vale a pena, sim. Agora, para valer a pena, eu tenho que mudar. E não só mudar, eu tenho que querer mudar. Olha, gente. Eu encerro por aqui. Agradeço muito a oportunidade. Tá ok? E eu acho que estamos já deu assunto bastante aqui. Estamos conversados? É. Pessoal, agradecer tanto ao Aldi, né, e ao Charles pela tarde maravilhosa de hoje. Muita explanação, né, muito conhecimento dispersado aqui entre nós sobre a atividade da apicultura. E agora a gente abre para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta, direcionar para um dos dois palestrantes, fica à vontade. Alguém?
Pô, boa tarde, companheiros. É porque eu vi aquelas caixas trepadas assim uma da outra, ali tudo é ocado dentro, é só uma casa só ou... Ali é só uma casa só, aquela pia, porque eu vi aquelas pro lado de fora, é só uma casa só ou são várias casas em cima da outra ali? Não, ali é uma melgueira em cima da outra, é melgueira sobre melgueira. Tá certo? É melgueira, só melgueira ali pra cima. Com cera, com tudo direitinho. Mesmo jeito que você põe, por exemplo, uma colmeia, 2 melgueiras, ali a gente bota 3, 4, 5. Tem que ter espaço para o enxame caber dentro da caixa. Exatamente, para ele crescer. Porque existe um trabalho que ele mostra justamente isso. Que quanto maior o enxame, maior a capacidade de estocagem dele. Tem muita caixa. Ter só uma caixinha individual, nem também só alimentar bem na época que precisa ser alimentada artificialmente, ou seja, colocando a ração adequada. Então você coloca várias melgueiras uma em cima da outra, que você dá chance àquela abelha de produzir, crescer, criar outras famílias, né? E não ir embora, e sim ela crescer no edifício de melgueira. Olha, por exemplo, é uma vaca. Uma vaca. É melhor você ter uma vaca que dá 50 quilos ou 5 vacas que dão 10 quilos cada uma. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Obrigado, hein? Charles, por favor, Mauro, eu moro em Fortaleza e tenho uma piarinha aqui, Raz. Charles, aquele enxame, 48 dias atrás, ele era um enxame que ocupava só um ninho, ok? Você injetou uma alimentação e em 48, 60 dias... Mais ou menos 60 dias. Ocupou aqueles 6 ninhos, é isso? Com uma rainha só. É o seguinte, deixa eu explicar aqui esse negócio. Enxame daqueles enxames, geralmente, quando a gente vai fazer essa troca, a gente troca a rainhada, troca todo mundo. Troca a rainha velha, tudo. Às vezes a gente dá uma alimentação antiestimulante, para que a rainha velha dá só um start. Quando ela deu o start, a gente troca. Aí põe uma rainha nova. Pois a rainha nova é comida. Aí você soca a comida mesmo para valer. Que aí ela começa a crescer. A rainha é nova, é jovem, ela vai pôr à vontade. Então a gente limita, geralmente, um ninho e uma melgueira só para ela botar cria. E dependendo da rainha, é um ninho e 2 melgueiras. E a gente trabalha com tela, a gente põe a tela em cima da segunda melgueira. Então a gente sabe que o enxame só cresce até ali. Um ninho e 2 melgueiras de cria, ou um ninho e uma melgueira de cria. Para cima a gente põe melgueira, porque é o seguinte, deixa eu fazer uma conta básica aqui. Lá no ninho, vamos imaginar que tem 10 quadros de cria. E 10 quadros de cria é o equivalente a 20 quadros de cria de melgueira. Se tem mais uma melgueira de cria, quantos quadros dá? 30, né? 30 quadros de crias. E por que a conta que a gente faz? Quando essas 30 quadros de cria, esses 30 quadros de cria nascer, vai caber aonde? Por isso que a gente já põe logo 3 melgueiras para cima. Que é para na hora que nascer, essa galera já ter aonde caber. Porque se não tiver, ela começa a fazer uma barba na frente da caixa, e aí ela corta a sinalização química com a rainha dentro da caixa. Aí desencadeia o processo que a gente chama de enxameação. A comida que você usa, certamente, ela tem um potencial proteico, um potencial energético. Isso, trabalha com xarope e bife de proteína. E bife de proteína. Nossa base tem algum suplemento, aminoácido, alguma coisa? Também, a gente usa. A gente tem uma formulação base, se você quiser eu posso lhe passar depois sem problema nenhum. Ok, obrigado. Nada. Fizeram já o custo de produção, Charles, assim, para ver a questão da viabilidade econômica, porque pelo que tu falou, entra pesado com a alimentação, quase como se fosse na questão, como se fosse até alimentação para a produção de própolis em si, né, que tem que ser uma alimentação bem pesada logo de início. Com certeza, pelo o zelo que eu sei do trabalho de vocês lá, vocês têm isso na ponta do lápis. Quanto investiu no apiário e quanto ele deu de retorno a esse investimento?
Aldir, isso é muito relativo, tá certo? Porque tem cada um, por exemplo, às vezes tem uma piara que tem a 30 quilômetros, uma piara que é a 3. Então o custo vai ser diferente. O açúcar, por exemplo, despencou não, estourou o preço. Mas mesmo assim, o açúcar estourou de preço, mas o mel também. É uma conta básica que eu sempre peço para fazer. Quanto é que custa 1 quilo de mel? 15 conto mais ou menos, né? Quanto é que custa 1 quilo de açúcar? Então essa conta que a gente sempre tem que fazer. Agora, tem ano que pode dar errado? Tem. Tem ano que pode dar errado. Não é vida. Em biologia, 2 e 2 nunca vai ser 4. Pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7. A gente mexe com vida, né? Obrigado. Pessoal, só fazer uma afirmação e ao mesmo tempo uma pergunta aqui para o Aldir. Reforçando a fala sobre a questão do entre safra, né? O Charles também colocou na fala dele a questão do aumento de produtividade. E as abelhas, ela tem um certo período de florada para poder estar produzindo. E a gente tem que deixar elas aptas e preparadas para quando chegar esse período, né? Para explorar o máximo delas nesse período. Até porque a gente sabe da diversidade de florada dentro do estado e vai ter locais que vai ter um período maior e um local que vai ter um período menor. E qual a importância do produtor hoje se preparar para essa florada que a divide, preparar o seu enxame no entre safra, até mesmo pensando na questão de mercado? Olha, assim, a importância é que se ele chega com os enxames preparados, sequenciados, a consequência é produzir mais. Se ele produz mais, a consequência é que ele vai estar com um ganho maior na atividade, né? Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla, de não ter caixa vazia, de estar com tudo povoada, de manter o que tem, que o Charles usa outro termo aqui, né? E para que ele possa, de fato, estar tirando o seu real potencial da sua região. A gente até fala que na apicultura básica, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era um calendário apícola. Parece uma coisa tão simples, mas saber o período que é florada, quais são as floradas, para mim ter essa certeza de quando eu vou fazer determinados manejos. Quando é que eu vou fazer esse manejo para estimular o enxame a crescer, para o enxame chegar sequenciado, para chegar no ponto de produzir. E essa conta ela tem sim que ser feita numa apicultura profissional, porque pode ocorrer o que o Charles falou. Eu posso chegar com os enxames, eles vão crescer no período que era para eu não estar ganhando dinheiro. Então, a importância é essa, para aumentar a viabilidade econômica. O grande problema é o que foi colocado pelo Charles. A gente acha, já estamos satisfeitos com o que está dando, mas o nosso potencial ele é muito maior se a gente ajustar alguns manejos, viu? Podemos muito mais. Obrigado, Aldir. Deixa eu... Pronto. Boa tarde. Meu nome... Uma pergunta aqui, já, tá bom? Obrigado. Na nossa região nordeste, é benéfico para a nossa apicultura, né? Aqui nós não temos geada. Então, se a gente conseguir fazer os 12 meses de florada, porque tem é benéfico, é possível conseguir fazer os 12 meses de florada, isso vai beneficiar a produção da abelha. Não, aqui no Nordeste eu não conheço uma região que dê. Mas como? Agora o que tem que se perguntar é quanto custa. Que aí é onde está o X da questão. Ele não tinha visto, eu tinha levantado já. Como eu estou falando, isso aí tem que avaliar a questão de custo. Se compensa ou não. Eu desconheço um estudo que fale sobre isso. Agora o seguinte, o que nós temos no Nordeste aqui, eu já ouvi hoje aqui o pessoal falando sobre a aroeira, né? A aroeira é a flora fora da safra, não é? Eu não conheço a aroeira. É a flora fora da safra?
Agosto. Então, agosto é fora da safra. Então, o que nós temos são floradas que eu chamo, entre aspas, de invisíveis, que ela existe na natureza. Muitas vezes o enxame cresce, mas não dá tempo de estocar aqueles 48 dias que eu falei, que aí acaba a safra principal, o enxame tende a dar uma queda de tamanho, aí quando vem aquela florada invisível, o enxame dá aquela crescida, não dá? Não acontece aqui, tem gente de várias regiões do estado, não acontece de chegar uma época da seca, você chega lá, o enxame está fraquinho, aí você volta um mês lá, ele deu uma crescida. Alguém já observou isso aqui? Mas se cresceu, ele cresceu por quê? Porque tinha comida na natureza disponível. Só que aquela florada era tão curta que só dava para o enxame crescer. Não dava para estocar. Pessoal, vamos só prosseguir para a pergunta de quem já estava inscrito. Aí ela vai direcionando o microfone para que todos possam escutar a pergunta, tá bom? Pronto. Boa tarde. Eu sou um apicultor de Redenção, meu nome é Guten Rei. Eu gostaria de saber se a colheita de mel que o senhor faz lá é uma vez só. Junta aquelas melgueiras tudo para colher de uma vez só. Não. Faz quantas colheitas? Quando isso aí é muito relativo. Por exemplo, às vezes é dispendioso de tempo, mas geralmente a gente faz 2, 3 colheitas, depende muito da florada, né? Depende muito da florada. Como eu disse para você, as melgueiras a gente vai pondo para ter espaço para o enxame caber dentro. Tem que ter espaço para ele caber dentro. Então a gente colhe, vai lá, às vezes colhe 3 melgueiras de cada um, colhe 2, às vezes tem enxame que dá 1, tem enxame que dá 5, tem enxame que dá 4. Bom, eu tenho uma matriz lá que ela me deu já 120 quilos de mel. 12 melgueiras. Foi uma matriz específica. Então, essa daí a gente tem que olhar com carinho para ela. Mas tem enxame, ó. Tem enxame que no mesmo lugar dá 2 melgueirinhas. 3 melgueirinhas, tem enxame que dá 5, 6. Tá certo? Mas não, a gente faz 2, 3 colheitas mais ou menos, em média. Só para contribuir, mel bom é no balde, tá certo? Então, independente da quantidade de melgueira que você use, né? Porque tem outras situações que a gente usa também compartilhar serviço. Para não fazer uma colheita muito pequena, tem uma que avançou, você pega uns quadros secos de uma que está mais atrasada, joga nela e joga os operculados lá, certo? No caso, eles jogam para cima, tem material, joga para cima e passam levando o que tem. Porque pode ocorrer um tirozinho no pé aí se eu esperar para o final. Pode ter um corte de florada, que é muito típico da nossa região ocorrer um corte de florada. E o que é que elas vão fazer? Comer o mel. Se não trabalhar alimentação emergencial, ela vai comer o mel. Tá certo? Então, mel bom é no balde. Tu dá, tu vende, tu faz o que tu quiser com ele. Come com farinha, faz o que quiser. Tá bom? Sim. Repetindo, eu falei a respeito da florada no verão. Tem regiões que têm florada de vários tipos durante o período de verão. Como no meu município, que tem uma parte da serra. Lá nessa serra, nessa região lá, tem muitos apiários. Tem a aroeira, o cajueiro, a mangueira, a algaroba, ainda tem mais outras plantas nativas que eu não sei. Porque essa região é beneficiada, que ela é uma região de altitude grande, 800, 900 metros acima do nível do mar. Então, lá tem essa diversidade de florada durante o verão. Aí tem produtores lá dessa região que têm tido muito sucesso, principalmente aqueles mais minuciosos, cuidadosos, né? Tem um produtor lá que fica numa altitude imensa, que eu não consigo subir numa caminhonete estrada nova, só se for numa
coisa que tenha tração nas 4 rodas ou de moto. E ele produz com os 3 filhos dele numa faixa de 4.000, no último ano, 4.000 quilos de mel, numa faixa de 200 colmeias. Mas o que tem que avaliar aí é se tem florada, se essa florada é suficiente para produzir bastante. Então aí só avaliando de perto para ver. Como eu não conheço, eu não tenho como afirmar, mas que talvez seja possível. Eu estou contando um fato porque eu me lembrei que você falou da florada durante o verão, que a gente tem um algaroba lá. Mas tem regiões que é mais beneficiada. Isso, a gente, por exemplo, o algaroba lá, a gente consegue produzir ainda uma média de, dependendo da flora, porque tem época que ela flora melhor, tem época que flora menos. Mas é uma média de 15 a 20 quilos, mais ou menos, por colmeia. A gente consegue só da safra do algaroba. E é um mel que a gente tem que vender rápido, porque ele cristaliza muito rápido. O da flor da algaroba. Cristaliza rápido demais. Ok, obrigado. Pessoal, mais alguém? Ela está levando o microfone. Eu gostaria de saber o modelo de alimentador. É alimentador de cobertura. Aquele de topo, que é um coxo. Você põe em cima, ele está sempre acima de todo mundo. Está só abaixo da tampa. Abaixo da tampa, em cima da melgueira. Isso. Que você faz ele tem um furo transversal nos quadros e todos os quadros têm acesso à parte de cima. Aí quantos litros de alimento por alimentação ele cabe? Vocês colocam? Aí depende. Depende do modelo de alimentador, por exemplo. Eu trabalho com alimentador de 7 centímetros de altura. E o tamanho do alimentador é o que vai determinar a quantidade de comida que você vai botar. Mas geralmente a gente tabela. Tá certo? É pelo tamanho do enxame. Não dá pra gente botar, tem que estar 1 quilo nesse, 1 quilo. É o tamanho do enxame que a gente determina, mais ou menos. E depois de um tempo a gente pega o macete, então a gente já é mais ou menos no olho. Pelo tamanho do enxame você sabe. Isso aqui dá para botar 2 quilos. Aí tem uma noção do consumo que ele precisa, no caso, para crescer. Isso, né? porque como a gente faz revisões periódicas, a gente sabe. Comeu tudo, a gente põe um pouco a mais, não comeu, sobrou comida, a gente põe menos. Entendeu? Obrigado. Valeu. Ainda dentro dessa temática alimentação, pessoal, tem que ver o objetivo. O objetivo da alimentação é a resposta em crias. Então tem que fazer a revisão que o Charles está dizendo, porque se ela não responder em cria, tá certo? Alguma coisa está dando errada. O resultado da alimentação, veja o que ele está dizendo. Ele dá alimento para o enxame crescer. Se ele está crescendo, a resposta vai estar nas crias. Se não tiver resposta em cria, porque às vezes tem cara que começa a alimentar com xarope e começa a botar demais, e às vezes não é. Eu fiz um trabalho no apiário meu usando aquele alimentador de cano, e elas chegavam a puxar uma lâmina de cera por semana, com alimentação semanal. Então, às vezes, não é a quantidade. Aí entra o que o Charles diz. O enxame cresceu, vai chegar a um ponto que 600 ml é pouco. Ele botou na apresentação, a frequência que tu faz essa alimentação é mais importante. E assim, um adendo aqui também em relação à alimentação, é que a gente tem que diferenciar dar de comer de nutrir. Tá certo? Dar de comer, eu pego o Charles, boto num quarto e digo, Charles, arroz à vontade. Arroz na merenda, no almoço, na janta. Se fizer um exame com o Charles daqui uns 6 meses, ele está raquítico doente. E nutrir é diferente, é o diversificar esse alimento. Então eu tenho que dar o que a abelha necessita, ou pelo menos se aproximar disso. Então tem uma diferença de nutrir para alimentar, dar de comer. Tá bom? E a resposta é sempre em crias. Tem cara que taca xarope, você faz uma revisão, tem 2 quadros de cria e 8 de xarope. Está funcionando a alimentação dessa? Mais alguém, pessoal? Acho que não, né? Acho que finalizou. Queria pedir uma salva de... Quem? Ali? Pronto. Boa tarde. É porque uma vez eu vi a minha prima lá em Limoeiro do Norte
ela trazendo lá do sítio uma casca de mel de abelha. E também trazia o mel, né? Mas aí você estava falando em nutrição. O que quer dizer, assim, na questão da abelha, nutrição? O que é que a pessoa coloca para ter mais a alimentar a abelha? Na questão da nutrição? Olha, a gente trabalha com, por exemplo, vou citar lá o que a gente trabalha. A gente trabalha com xarope de açúcar e a gente trabalha com bife proteico. Nesse bife proteico vai um monte de coisa. Vai extrato de soja, vai açúcar, vai óleo de girassol, vai um composto de aminoácidos, vitaminas, minerais. Tá certo? A gente tem uma formulação que eu posso disponibilizar aí para vocês, sem problema. Tá certo? E é isso. Então tá, obrigada. Nada. Eu acho que encerrou, né, pessoal? Mais uma? Para finalizar. É só para lembrar as pessoas que ainda não têm bem conhecimento ou que têm pouco conhecimento a respeito de apicultura da abelha, procurar no seu município a sede do Sindicato dos Produtores Rurais, falar com o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, formar uma turma de aluno interessado e pedir ao presidente do Sindicato dos Produtores Rurais para solicitar um curso de apicultura básica ou de alimentação para a sua região. Agora você entra em entendimento com o presidente do sindicato, que ele dá todas as instruções. Sindicato dos Produtores Rurais, que é filiado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará. E tem parceiro fortíssimo, o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Queria pedir uma salva de palmas, pessoal, para os meninos. Muito obrigado. Tá, vai com Deus, cara. Você vai encerrar? O palestrante é Charles da Silva Paiva. Ele é técnico em agropecuária pela Escola Agrícola de Jundiaí, graduado em zootecnia com mestrado em ciência animal pela Universidade Federal Rural de UFESA, com ênfase em produção de rainhas e em doenças de abelhas. Ele é apicultor e tem conhecimento em apicultura profissional com foco na alta de produtividade, onde atua no ramo de consultoria há mais de 7 anos. Tem experiência em produção de rainhas, tendo vários artigos publicados em revistas nesse tema, onde também já atuou em centro de pesquisa na área de produção de rainha e já prestou consultoria em serviço de polinização dirigida. Olha aí, fiquei cansado do currículo do homem. Boa tarde. Boa tarde. Tá dando para ouvir bem aí, né? Bem, pessoal, queria primeiramente dar uma quebrada no gelo aqui, que eu vi que tá todo mundo pós-almoço, todo mundo fica meio cansado. Sei como é que é. Queria pegar o gancho aqui do Aldir, né, para dar uma quebrada nesse gelo, de que é o seguinte, pegando esse método trecheiro aí, vocês não assustem muito o meu jeito de explicar as coisas não, porque é o meu jeito mesmo. Mas você imagina aí, ó, método trecheiro é o seguinte, tem 2 caboclos dentro de uma sala, sobe um mau cheiro, quem peidou? Aí o pau canta, né? Agora se tem 3, mesma coisa. Sobe um mau cheiro, um olha para um, o outro olha para o outro. Vamos ficar quieto aqui. Então, não, o método trecheiro é isso. Você põe 3 enxames junto, fica um, olha. Tem 3 caboclos aqui diferentes, então vamos trabalhar junto aqui. Então é o seguinte, pessoal. Eu primeiramente queria agradecer aqui o convite pelo pessoal dos organizadores, né? E vou falar um pouco aqui sobre alta produtividade, né? E um trabalho que a gente vem fazendo no Rio Grande do Norte já desde 2018, ok? Então, para falar de alta produtividade, primeiramente nós vamos definir algumas coisas, tá certo? Primeira delas, deu problema aqui, ó. Não, apagou aqui, ó. Oi. Pra cá, é? Pra cá.
que é manejo? É a primeira pergunta. Então, tudo aquilo que você faz na sua atividade, com o intuito de evoluir o seu sistema de produção. Isso é manejo. O que é entre safra? Aqui o Aldir já falou sobre essa questão de entre safra. É o período que compreende onde não tem comida. Está faltando comida na natureza. Tá certo? Ou a quantidade de comida caiu bastante no campo. Então é o seguinte, qual que é a diferença entre alta produção e alta produtividade? E o que é que nós queremos? Nós queremos produção ou queremos produtividade? O negócio está enganchando. Então é o seguinte, produção é tudo que as comércios produziram ao longo do ano, independente de quantas caixas vocês têm. Produtividade nós podemos definir de 3 jeitos. Como é que a gente avalia a produtividade? Tem muita gente que faz a conta errada. Primeiro, produtividade real, que é o quê? A produção anual pela quantidade de comércios que produziram. Então, você tem 100 comércios, 50 produziram. Tá certo? Então, você pega a sua produção, divide por 50, ali vai estar a sua produção real. A produção operacional é a produção anual dividida pela quantidade de comércio povoada. Por quê? Porque você teve que ir lá em campo. Quando você vai em campo, o combustível que você gasta, o açúcar que você gastou para alimentar as abelhas, aqui produziu e aqui não produziu, comeu do mesmo jeito. Assim como você gastou combustível, você gastou tudo. Então elas têm que entrar na conta também. E nós temos a produtividade financeira. Porque, afinal de contas, a apicultura a gente tem que pôr uma coisa na cabeça que é negócio. E negócio a gente põe o quê? Dinheiro. E se você pôs dinheiro no seu negócio, você tem que... Se você pôs dinheiro, você tem que contar com tudo que você investiu. Então, as colmeias que você tem parada lá no seu barracão, é investimento. Então, elas têm que entrar na conta de produtividade. Então, a cada 2 colmeias paradas lá no seu barracão, lá no seu balcão, ela tem que entrar na conta de produtividade. Porque ali nós estamos falando de negócio. Então, é o seguinte, coisas que nós devemos e temos que saber. Primeira, ninguém cresce sem comer. Alguém aqui cresceu sem comida? Tem uns que crescem muito para cima, outros crescem para o lado, assim como eu. Mas ninguém cresce sem comer. Então isso é básico em vida. Quando a gente fala em vida, ninguém cresce sem comer. Outra coisa, nada acontece por si só. Alguém ou algo fez acontecer. Ninguém faz o seu serviço. Você tem que levantar, ir lá e fazer. Ninguém vai fazer o seu trabalho. Não existe só. Existe dedicação, existe trabalho. Nada na vida é feito sem trabalho. Até para você tirar na loteria, você tem que ter o trabalho de jogar. Tem que levantar pelo menos a bunda da cadeira e ir lá na lotérica e fazer o jogo. Porque senão não tira. Então é o seguinte, as constantes perdas em produtividade, a gente acha muito que está, foi no manejo, foi naquilo. A gente tem que botar em perspectiva a seguinte questão. 80% do nosso tempo, onde é que a gente passa? Falando em apicultura. É com a bunda em cima de um tamborete, esticando o quadro, limpando caixa, reformando caixa, é colocando cera, é colocando arame, é trocando arame, é consertando tampa. 80% do nosso tempo é ali. Porque o campo é festa. Todo mundo adora ir colher mel, não adora? Campo é festa. A maioria do nosso tempo é dentro de um barracão. E ali é onde a coisa acontece de fato. Porque se as melgueiras não estiverem prontas para ir para o campo no devido lugar, Florada diz, tchau, próximo ano eu volto.
Então, essas perdas pequenas que acontecem dentro do barracão tem que ser levadas em consideração. Então, como é que nós vamos minimizar isso? Organizando e sistematizando o nosso sistema de produção. Isso vai diferenciar quem produz 10 quilos por colmeia para quem produz 40, 50, 70. Então é o seguinte, material de estoque para campo tem que estar onde? Está guardado, ó. Ali, no barracão. Tudo organizadozinho. Tá aí mais um exemplo. Isso aqui é um apicultor nosso lá na Serra do Mel, acompanhado pelo nosso projeto. Tudo organizado. Ali os quadros, tudo empilhadinho um em cima do outro. Tá aqui as melgueiras. Acabou safra. O que faz com as melgueiras? Cera velha a gente derrete. E a nova a gente guarda. Como vai guardar é outro papo. Mas tem que guardar. Cera é o negócio mais caro que existe na apicultura. Depois de você, é claro. Porque você é o mais caro na apicultura. Ou assim é melhor? Será que assim é melhor? Essa organização aí? Será que assim é melhor? Será que tem alguém aqui que conhece alguém que tem um barracão organizado desse jeito? E assim, eu lembro que a gente matamos aqui uns 300 ratos. Brincadeira, viu, pessoal? Então matou uns 10. Quando a gente foi limpar esses barracão, galera, tudo. Porque isso é um dos primeiros passos. Se você não organiza o lugar onde você trabalha, você não limpa o local onde você trabalha, isso não tem futuro. Olha aqui, o que estava servindo aí? Por que estava servindo as melgueiras lá? A galinha bota ovo. Barracão tem que estar assim, ó. Tudo organizadozinho, cada coisa em cima do seu carro. Isso aqui é fundo. Fundo de colmeia. Derreta sua cera. Ela custa muito caro. Cera você só tem que comprar uma vez na vida. É o dia que você entra na apicultura. Nunca mais você tem que comprar cera na vida. Só se você for crescer. Aí você tem que comprar mais cera. Cera tem que todo ano sobrar no mínimo 10%. Ah, eu não troco cera. Porque tem que comprar. Tem não. Tua cera está lá no ninho. Só derreter. Não deixe sua cera para traça. Ela custa caro demais. Não dá para a gente ser profissional, a gente não pode ficar brincando. Porque 1 quilo de cera hoje... Quanto é que custa 1 quilo de cera aqui? Alguém me diz? R$75. E para produzir 1 quilo de cera, quantos quilos de mel a abelha gasta? Quanto? E quanto é que está o quilo de mel? Então a cera está 70, mas a abelha leva mais de R$100. Ela gasta biologicamente só para produzir 1 quilo de cera. Então você vai dar ela para traça? Use equipamentos que dão retorno. Se possível, em conjunto. Via associação ou via grupos, se possível. Porque a associação não é um negócio fácil de lidar, não. Olha aqui. Isso aqui é um derretedor de cera a vapor. Isso é um derretedor de cera a vapor. Tá certo? Ele derrete 60 quadros de ninho ou 120 de melgueira. De cada fornada. E aqui a cera já vai caindo derretida dentro do balde. É um derretedor a gás. Junte tudo. Não desperdice nada. Cera a gente tem que ser suvina. Não é suvina mesmo. Tem que ser mão assim, ó. Porque isso custa caro. Você vai numa brincadeira dessa de manejo, na época de safra, todo mundo viu isso aí, não vê? Quem é apicultor sabe. Quando você vai para campo é lá. Você chega, aí esqueceu um quadro, a abelha está puxando ali na tampa, aí está puxando lá, faltou um quadro de melgueira.
leva um baldezinho, não custa nada, junta tudo e leva. Quem tem muito enxame, quando der uma rodada, juntou meio mundo de cera. Pagou a gasolina do carro. Mas tem que fazer essas contas, não tem? Então é o seguinte, pessoal. A média no semiárido é de mais ou menos 20 quilos por comer ano. Mais ou menos. Tem região que é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas a média é isso aí. 20 quilos. Aí a pergunta que não quer calar. Nós podemos continuar assim? Será que nós podemos ser melhores que isso? Porque nós temos um bioma fantástico, que é a Caatinga. É um bioma que produz, na época das chuvas, eu costumo dizer que jorra mel de baixo para cima. De tanta flor que tem, de tanta área que nós temos. Nós podemos continuar assim? Ou será que nós podemos mudar? Mudar não é fácil. Não é fácil mudar. Vocês querem ver como é difícil mudar? A pessoa que escreveu a vida toda com a mão direita, amanhã tem que começar a escrever com a mão esquerda. Isso é um processo de mudança. Mas é fácil? Vai ser fácil? Não, né? Então, tipos de apicultores. Tem um apicultor, aquele cara que faz as coisas direito. Tem o caixoteiro, que é aquele cara que você chega para ele e pergunta: e aí, quantas comércios você tem? Ele diz: não, eu tenho lá uns caixão. Tem umas caixas lá. E o urso, que é o cara que vai uma vez por ano lá, colhe o que tem. Se deu certo, bem. Se não deu, amém. E toca o barco. Então é o seguinte, nós temos que se perguntar todo dia: quem eu sou? O que eu quero? O que eu tenho? E o que eu quero? Temos que fazer todo dia essas perguntas. Bom, eu sei que eu sou o Charles. O que eu tenho? O que eu quero? Para onde eu quero ir? Então essas perguntas nós temos que se fazer. Quem eu sou? Apicultor? Se você escolhe ser apicultor, seja bom. Não inventa moda. Tem que fazer o negócio certo, direito, sem arrudeio. Vai ser apicultor, seja apicultor. Porque você sabe o que acontece muito na apicultura? Isso eu não vejo em outras áreas. A turma inventa muita moda. Comerciante. Vai vender mel, então seja bom. Porque tem cara que consegue vender areia no meio da praia e o cara ainda agradece. Já diz obrigado. E vende areia caro, viu? Com areia pisando em areia nos pés. Então, se o cara vai ser comerciante, seja bom. Se você vai ser comerciante, você tem que cobrar, não tem? Você não vendeu? Se vendeu fiado, vai ter que cobrar. Você vai ter que distribuir, vender. E aí o seguinte, tem um negócio interessante. O apicultor quer ser tudo isso aí. De uma lapada só. E aí às vezes se esquece de ser apicultor. Que é produzir. Tem um fabricante de material. Que é o cara que quer fazer a própria caixa. Aí começa a fazer, faz a caixa fora de medida. Quando termina, tá a caixa toda torta. O cara sobe em cima, dá 2 pulos. Aí a bicha se abre todinha. Aí o cara vai, bota uma colazinha, e olha de um lado, olha de outro. Tá bonitinha. É um feio arrumado, né? É um feio arrumado. Mas tem que usar, que ele gastou. Ele investiu uma grana para fazer aquilo ali. E com o risco ainda de passar o dedo numa serra, ficar sem o dedo. Tem um apicultor que também quer ser pesquisador. Tem um inventor. Aquele cara que tudo quer inventar. Vou testar. E tem um cientista. Então é o seguinte, pessoal. Cada
Macaco no seu galho, já dizia um velho ditado. Então, se você vai ser apicultor, seja bom. Seja bom, produza o produto, com o máximo que você puder produzir. Aquela parte lá, de comerciante a fabricante de material, você deixa para quem é do negócio. Você deixa para o comerciante. E daqui essa terceira parte, pesquisador, inventor e cientista, você deixa para a academia e para o centro de pesquisa. Porque eles são especializados nisso. Porque senão a gente perde tanto tempo tentando ser tudo isso aí e esquece o básico. Que é ser apicultor. Que é o que nós somos. O que eu tenho? Isso eu tenho que saber. Quantas colmeias povoadas? Quantas colmeias vazias? Material que eu tenho estocado no campo. Material que eu tenho estocado no barracão. E outra coisa, para mim projetar o futuro, eu tenho que conhecer quem? O passado. E o passado é baseado em estatística de produção de anos anteriores. O que queremos? Crescer? Todo mundo aqui quer crescer? Ou não? Quanto? E aí as perguntas que temos que se fazer. Quanto? Como? E se posso? Porque crescer, eu quero produzir mais. Só comprar mais colmeia, mas vai resolver seu problema? Será que você arrumar a sua base e projetar uma produtividade maior não seria mais fácil? Eu posso fazer isso? Eu tenho perna, tenho grana. Mudar. Você tem que saber o que eu vou mudar e para que eu vou mudar. Aumentar a produção. Todo mundo quer aumentar, não quer? Ou não? Está todo mundo satisfeito com o que produziu? Então, como que eu vou aumentar? Planejamento. Negócio chamado planejamento. Baseando-se nas estatísticas de anos anteriores. É aí que a gente pergunta, quando é que começa o período de florada aqui? Todo mundo mais ou menos, a gente não é Deus. Para saber exatamente, vai começar dia 30 de março. A gente não sabe exatamente o dia, mas a gente sabe mais ou menos quando começa o período da estação chuvosa, ou não sabe? A gente sabe mais ou menos. Então, esse planejamento é baseado nos anos anteriores. É na quantidade de informação do passado que veio passando nas estatísticas que a gente conhece mais ou menos quando é que vai começar o período chuvoso. Então, eu tenho que fazer as 3 perguntas que eu já fiz. O que fazer, quando fazer, como fazer e se vale a pena fazer. Porque, às vezes, você tem que se perguntar, será que vale a pena? Nem sempre vale a pena. Mas a maioria das vezes, sim. Temos, então, que agir por ações, não por reação. Não é porque o cara disse que você tem que mudar, que você vai mudar naquele momento. Você tem que fazer o quê? Planejar. É o primeiro passo. Então, o que fazer e como fazer? Quanto tempo dura, mais ou menos, a florada principal? Por aqui. Eu acho que é igual em todo canto. Eu nem disse mais de onde é que eu sou, mas eu sou da região mais seca do estado do Rio Grande do Norte. Que vizinho de vocês. Estou emprestado aqui em Limoeiro, moro lá em Limoeiro do Norte. Mas eu sou da região mais seca do estado do Rio Grande do Norte. E a nossa florada ela é muito curta. 60 dias, é a média mais ou menos em todo lugar. De uma florada principal. Mais ou menos 60 dias. Então, números que nós temos que saber. Quantos dias leva mais ou menos uma rainha para botar? Começou a safra. Começou as floradas. Quanto tempo a rainha leva para botar? Quantos dias leva uma abelha para nascer? Desde o ovo até nascimento. Quantos dias mede para ela ser campeira? Bem, gente, é o seguinte. Começou a florada, primeiro
primeira coisa que entra dentro da colmeia é pólen. Chega a abelha, chega com as patinhas carregadazinhas. E aí ela começa a comer pólen, ela tem uma glândula na cabeça chamada glândula hipofaríngea, e essa glândula, ela incha. E ela começa a secretar uma substância que junta com a outra substância que vem das glândulas mandibulares, ela forma uma substância chamada geleia real. Então ela pega essa geleia real, ela dá para quem? Para a rainha. O que a rainha entende? Tem abundância de comida lá fora. Então, se tem abundância de comida lá fora, ela abre a postura. Isso leva de 5 a 7 dias, mais ou menos. A rainha botou um ovo hoje. Quantos dias para ela nascer? 20 dias aproximadamente. Quantos dias para se tornar campeira? Mais ou menos 23 dias. Porque vem aqui nessa conta, com a colmeia internamente ela tem que uma rainha, aí o ovo, a rainha botou o ovo hoje, com 20 dias nasceu. Nasceu, ela é faxineira, depois ela é nutriz 1, a nutriz 1 alimenta as crias mais velhas, depois ela é nutriz 2, que alimenta as crias mais jovens, depois ela é engenheira, depois ela é receptora. A receptora é aquela que recebe o néctar, o pólen que vem do campo. Depois ela é guardiã e por último ela é campeira e morre. Então esse ciclo aí, ou seja, o enxame para ficar pronto para a safra, aí eu volto na conta aqui, ó. Quantos dias? 5 a 7 dias para começar a botar, mais 20 para nascer, mais 23 para se tornar campeira. Aí o enxame está pronto, ele começa a estocar mel. Quantos dias dá essa soma aí? 48 a 50 dias mais ou menos. Acabou a florada, né? É 60 dias mais ou menos, uma florada principal. Tchau, próximo ano eu volto. Aí ela lhe dá uma melgueira e meia de mel, e a gente ainda fica satisfeito, que é justamente os 20 quilos de média nacional. Então o que é sequenciamento? Sequenciamento é isso que eu falei aí. É você levar 5 dias para estimular a rainha, que isso acontece, que eu descrevi para vocês, é o que acontece naturalmente, quando abre a florada. Mais 20 dias para a postura, 23 para se transformar, e aproximadamente 48 dias para o enxame ficar pronto. Aí ele começa a botar mel para rachar. Então é o seguinte, tem como a gente criar um sequenciamento que não seja o natural? Sim. A gente simula uma florada. Como é que a gente simula uma florada? Então, simulando uma florada é o seguinte, se não tem néctar, o que a gente faz? Fornece ração. Imitando o néctar, imitando o pólen, a gente fornece ração. Imitando o pólen, a gente fornece ração. Imitando o néctar, a gente fornece açúcar. Então é o seguinte, o mais importante, pessoal, não é a quantidade de comida que você dá, mas a regularidade. É você passar 3 dias sem comida, e quando você for comer, você querer comer 3 quilos de comida de uma vez só. Vai passar mal, não vai? E não vai servir de nada. Então não é a quantidade. Você vai no nutricionista, ele manda você comer o quê? 3 em 3 horas, não é isso? Então é a regularidade de comida. Então durante quanto tempo nós alimentaremos? O tempo completo para se criar uma sequência, que é aproximadamente 50 a 60 dias antes das floradas. Então se a florada vai começar em março, quando é que a gente começa a alimentar? Janeiro, né? Às vezes o inverno dá uma atrasada, não é isso? Ele começou a chover em fevereiro. Então a gente tem que ter começado em novembro. Então é aí que a gente tem que se perguntar, se vale a pena alimentar ou não. Porque se alimentarmos antes da florada principal,
Chegaremos no começo das floradas e ganharemos aproximadamente 7 semanas, que é aqueles 48 dias que eu falei. Será que vale a pena? Bom, para mim vale. Eu posso afirmar o que eu fiz, que nós vemos fazendo lá no Rio Grande do Norte, e esse tem sido o nosso reflexo. Isso aqui é um grupo que a gente acompanha lá em Lages, no Rio Grande do Norte. Isso aqui é a região mais seca do estado. Chove 350, 400 milímetros mais ou menos por ano. Olha o tamanho desses enxames aí. Isso aqui já foi final de safra. Isso aqui estava iniciando uma florada lá que pra gente não existia, que era a florada do algaroba. Ela existia, o enxame crescia, mas não dava mel. A partir do momento que a gente passou a preparar esses enxames, essa florada é dentro da seca, mais ou menos novembro, outubro para novembro. A gente colhe mel nessa época. Isso aqui é lá um pessoal que a gente acompanha em Caraúbas. Isso aqui é durante a safra. Isso aqui é aquele mesmo apiário, só que na safra principal. Aquela outra lá, já você viu, ó. Só voltar a foto para vocês verem. Você viu que daí o chão está seco. E aqui é